Olá, tudo bem com você? Lucas capítulo 6, o verso 38, Jesus fala aos discípulos e diz: Deem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Alguém de vocês já comprou algum produto a granel na feira ou no supermercado? Hoje não é tão comum, mas algum tempo atrás era muito normal que as pessoas levassem uma embalagem de casa para comprar sementes, grãos e assim por diante. A medida era um saco cheio. Porém, quando o saco estava perto de encher, alguns feirantes faziam um ato generoso de dar uns tapinhas na lateral da embalagem a fim de que os grãos pudessem se reorganizar, liberando mais espaço para então encher mais um pouco. Esse gesto generoso de dar uns tapinhas, uma sacudida na embalagem, a fim de que pudesse caber um pouco mais, é uma demonstração de carinho do feirante para que o cliente se agradasse e voltasse depois. Isso era muito comum nos tempos de Jesus, em que as pessoas compravam as sementes e mediam a medida da embalagem. Quando estava quase cheio, o vendedor chacoalhava a sacola, batia, sacudia, para que pudesse caber um pouco mais. É isso que o texto de Lucas está falando. A medida em que nós vamos receber é uma medida prensada, sacudida e transbordante, para que caiba cada vez mais. Quem nos abençoa dessa forma é o próprio Deus. Quando Ele vem até nós, Ele nos enche em rica medida de bênçãos. E não enche de qualquer forma. Ele faz isso com dedicação, em medidas muito generosas, e quando nós pensamos que não cabe mais nada, Ele ainda vai lá e continua colocando mais e mais bênçãos em nossa vida, a fim de que sejamos felizes ao seu lado. Porém, o texto de Lucas faz um alerta. Ele diz: porque com a medida com que vocês medirem as outras pessoas, vocês serão medidos também. E aí vale um ditado popular muito conhecido que diz: é dando que se recebe. Pois é, essa é a origem do ditado popular, o versículo de Lucas. Porque se nós formos generosos com as outras pessoas, Deus será generoso conosco. Se nós formos bons com as outras pessoas, certamente colheremos bondade. Se nós tivermos a disposição de auxiliar, também teremos em determinado momento o auxílio da parte do próprio Deus. O problema é quando as pessoas esperam que a sua generosidade seja reconhecida aqui no mundo. E muitas vezes isso não acontece. Então, a nossa vontade de ajudar diminui, porque muitas vezes nós ajudamos e ninguém nos ajuda. Somos bons e ninguém é bom com a gente. Queremos ser generosos e as pessoas não são generosas com as nossas necessidades. Bem, o que se está falando aqui é que a nossa esperança não deve ser depositada na confiança com as pessoas, mas sim em relação a Deus. Em outro momento da Bíblia também está escrito que a mão direita faz que a esquerda não fique sabendo. Ou seja, faça o bem, não importa a quem, e aguarde de Deus a recompensa devida, que vem para nós de maneira diferente do que as pessoas podem ser generosas, bondosas e disponíveis. A bondade de Deus é muito diferente da bondade do mundo, que por vezes tem segundas intenções. Deus, na verdade, nos abençoa e não pede nada em troca. Ele primeiro enche a nossa vida de bênçãos. Uma medida prensada, sacudida e transbordante, a fim de que nós, felizes por tantas bênçãos, também possamos ser bons e generosos para com os outros,
mesmo que não recebamos nada em troca. Por isso, esperem a generosidade de Deus e Ele certamente recompensará. Fiquem bem e até o nosso próximo momento de meditação.